Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde falamos todas as semanas sobre marketing, negócios e tecnologia. Esta semana os temas são o nosso querido líder, ou Personality-Led Growth, será Social Media, Só Media e Altamente Man, ou a novela Sam Altman, OpenAI. Olá, o meu nome é Ricardo Vieira e eu estou aqui com o Diogo Abrantes da Silva. Alô. Com o Miguel Rão Vieira. Olá. E com o Frederico Carvalho. Olá. Bom, já sabem que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e que também temos alguns dos nossos episódios no YouTube onde podem ficar a conhecer-nos. Antes de continuar o episódio, relembrar também que temos um website em marketingporidiotas.pt onde fica toda a informação daquilo que falamos nos nossos episódios. Muito bem, o primeiro tema, Miguel, é teu, que estás aqui um tema, eu não traduzi isto, mas é Personality-Led Growth, a.k.a. o nosso querido líder. O nosso querido líder não, já foi uma parte de uma invenção minha, mas olha, eu queria começar por dizer que, dado que fui censurado na semana passada e os poderes ocultos deste podcast não me deixaram trazer o meu tema, o natural devia ser trazê-lo esta semana. Epá, mas eu não gravei o tema e perdi o tema e eu agora tinha de reescrever tudo outra vez e eu detesto repetir tarefas. Bem parecia. Bem parecia. Mas o tema era bom. E era um tema até interessante. Mas fica para uma... Agora vais trazer aqui este tema, Pois, este aqui é um bocado desenchabido. Exato. O outro até era mais... Olha, fica para a semana o lançamento do grande tema. Mas pronto. Muito então eu bem. trago aqui a minha segunda opção. Eu ontem ouvi num dos meus podcasts preferidos uma frase que foi qualquer coisa deste género. Nós estamos a caminhar para uma nova era onde uma só pessoa pode criar um produto ou serviço online recorrendo à inteligência artificial. Isto vai trazer-nos uma explosão de novos produtos e serviços muito parecidos em quantidades nunca antes imagináveis. A única diferença entre perdedores e vencedores vai ser a distribuição do produto. Esta foi a primeira frase e até aqui nada de novo, ok? O que eu achei interessante foi o que eles disseram sobre o modelo de growth a seguir. E eu já lá vou. Para os que não sabem, existem vários conjuntos de táticas dentro de cada modelo para fazer crescer um negócio. Aqui vão alguns exemplos assim ultra simplificados. Por exemplo, existe um modelo Sales-Led Growth, que é pelas vendas, que é o crescimento alavancado pela equipa de vendas, que é bater portas, angariar leads, agendar reuniões, enviar propostas e fazer vendas. Depois existem produtos que são Product-Led Growth, que é basicamente um crescimento alavancado pelo próprio produto. Faz-se um trial grátis num produto qualquer, a pessoa compra o produto dentro do próprio produto sem precisar de um comercial que lhe faça a venda. Existem imensas táticas dentro disto. Vejam, por exemplo, o Typeform, que muitas vezes, quando nós estamos a preencher um formulário de outra pessoa qualquer, aparece lá em baixo escrito Made by Typeform ou With Typeform, por exemplo. Isso é uma tática de Product-Led Growth. Existe Marketing-Led Growth, que é muitas ações de marketing, branding, etc., como por exemplo a Coca-Cola. Apesar da Coca-Cola ser um exemplo de uma empresa que usa Marketing-Led Growth para o canal B2C, mas Sales-Led Growth para o canal Eureka. Não é, Ricardo? Sim. É qualquer coisa assim deste género. Há de haver alguém da equipa comercial que vai lá visitar os hotéis e os restaurantes. Depois, claro que no marketing, nós temos sempre de inventar mais variações para garantirmos emprego para o pessoal todo que nós conhecemos na faculdade. Por isso existe também o Customer-Led Growth, Community-Led Growth, Data-Led Growth, Innovation-Led Growth, Ecosystem-Led Growth, é por exemplo o que a Apple faz. Nós temos o iPhone e de repente o iPhone emparelha com o Mac e depois o Mac com o iPod, ou já não existe, mas com o Apple Watch, etc. Isso é um sistema de crescimento baseado num ecossistema, ok? Mas pronto, o resto vocês podem perguntar ao ChatGPT e ele lá te responder muito bem. O que eu achei super interessante no artigo foi que, como vamos entrar nesta era de excesso de oferta de produtos e serviços automatizados online, as marcas vão ter de repensar um modelo de crescimento. Então, começa a ser reciclado um conceito já muito antigo, que é o Personality-Led Growth. Alguém já tinha ouvido falar disto? Não. Basicamente, é a utilização da personalidade e traços únicos de um líder ou da marca como um motor principal para o crescimento do negócio. Nós já vimos isto aplicado, só que ainda não havia assim este nome tão sonante como agora o Personality-Led Growth. Que é o quê? Por exemplo, na Apple, nós tínhamos o Steve Jobs, não é? O Steve Jobs era sinónimo da Apple e toda aquela inovação, aquela forma de pensar, de estar. Nós comprávamos aquilo quase porque era do Steve Jobs, não é? Ou seja, ele estava inegavelmente junto à marca. Temos, por exemplo, o Tesla e o Musk, a X e o Musk, ou o Elon Musk, e agora até, vamos falar...
Estão-se a rir do quê, vocês? Estou-me a rir porque no caso do Musk não é growth-led, é degrowth, não é? Personally led degrowth, é isso. Mas olha, por exemplo, no início da Tesla, quando tu ainda adoravas o Musk, não é? Quando ele veio com a ideia do carro elétrico e tu estavas apaixonado por ele, nessa altura tu vias o Musk como alguém super inovador e que vinha mudar o mundo, ou não? Mas calma que a Tesla e a SpaceX são lucrativas, não é? O X é que está ali. Sim, mas repara, a partir do momento em que a imagem que o Elon Musk neste momento tem de republicano, homem cisgênero super, sei lá, anti-tudo, e aquilo que tem tentado a falar, não é? Portanto, eu adoro. Acho que a imagem dele denegriu bastante. Desculpa, deixa-me admitir isto. Deixa-me só admitir isto, que é verdade, houve uma altura em que o Elon Musk estava na Tesla e eu, antes de saber que ele era republicano... Tu só com esta do republicano... eu gostava tu só com esta dele. Do republicano disseste tudo. Quer dizer que para ti é mau ser republicano. Mas na altura eu descobri que ele estava a apoiar o Trump. Então, mas nós percebemos o que queres dizer. A imagem dele realmente foi colocada num sítio um bocado complicado, não é? Passou por a imagem denegriu, mas pronto, isso é depois na parte dos comentários, mas isso também é uma das desvantagens deste modelo de crescimento. Se o líder se o líder treme, a coisa treme toda ao lado dele, ok? O que debateram no podcast que eu ouvi ontem foi a ideia de que, ok, para grandes negócios nós sabemos que isto acontece muito, mas a ideia era para pequenos negócios e serviços, o departamento de marketing vai passar a ser um departamento, dizem eles, que trabalha a criação de conteúdo de promoção de personalidade do líder, ok? Pois esse vai ser o fator diferenciador na escolha de um produto ou um serviço nos próximos tempos. Um pouco ao estilo da Coreia do Norte, que promove a família do grande líder há 3 gerações. Nós já vimos isto a acontecer em empresas onde o líder assume também o papel de coach para uma audiência e depois tem a sua empresa que presta serviços na área. Por exemplo, aqui há alguns grandes coaches portugueses, internacionais, etc., não é? Parece que é o líder que aparece sempre e depois a empresa é quase secundária. Um exemplo disto é, por exemplo, a ClickFunnels. Já falámos deles várias vezes aqui. Uma empresa de SaaS que tem um software para construir funis online que não faz publicidade. A promoção deles é toda feita através ou dos afiliados. Tu não vês anúncios diretos da ClickFunnels. Tu vês, pessoal... Isso é porque não abriste a livraria de anúncios do Facebook. Eles promovem, mas não estão a promover a marca ClickFunnels, eles estão a promover outras coisas, mas pronto. A promoção é toda, ou grande parte, ou muita da promoção, Fred, é feita pelo Russell Brunson, pelos seus livros, pela forma como ensina as pessoas a criarem funis e, claro, no meio disso tudo apresenta a ClickFunnels como ferramenta, ok? Este conceito de Personality-Led Growth não é novo. O que é novo é que com esta produção em massa de produtos digitais, este vai ser o grande fator de diferenciação determinante para o crescimento de uma empresa, segundo o podcast que eu ouvi ontem à noite, claro. Agora, as questões para o painel. Personality-Led Growth vai ser mesmo um fator determinante do crescimento das empresas nesta nova era de muitos produtos lançados com AI. Isto aplica-se a empresas de todas as dimensões. E quem é que vai ser o querido líder? Já ia dizer querido. Quem é que vai ser o querido líder do podcast para ver se finalmente começamos a crescer? Muito bem. És tu, Miguel. És tu, estás na linha da frente para te lançares como o grande líder, o grande... Como é que tu o querido líder. É o grande líder, o querido líder. Aliás, Miguel, agora que és eleito líder, temos aqui umas contas para pagar. Acho que é essa a tua função. Pá, é por isso que eu sou um daqueles líderes que distribui tarefas e distribui autonomia por toda a gente, pá. Olha, o meu primeiro passo é Fred, tu és o tesoureiro. Está bem. Fred, és o tesoureiro e também o primeiro a comentar este tema tão pertinente. Muito bem. Sim, senhor. Olha, eu não conhecia este conceito, pelo menos por este nome, mas reconheço que o tema da influência é muito poderoso. Aliás, é alinhado aqui com o tema da personalidade e os valores da marca, onde o líder pode ter aqui uma interação e também contribuir para a fidelização do cliente. E realmente é curioso, porque no mundo da tecnologia vai avançando a passos largos e nós vemos muitos produtos e muitos serviços a tornarem-se cada vez mais homogéneos. Esta lógica da personalidade, acredito que no futuro, quer dizer, já é o presente, na verdade, até o Miguel usou 2 exemplos, como um diferencial e como uma estratégia que influencia depois aqui o
o valor o ciclo de vida do cliente. Os líderes que foram aqui referenciados, como o Elon Musk ou o Steve Jobs, eu reconheço e concordo com o Miguel que não só moldaram a percepção das suas marcas, e estou aqui a pensar agora não necessariamente no X, mas no caso do Elon Musk, a SpaceX e o Tesla, e no caso do Steve Jobs, da Pixar e da Apple, porque, na verdade, eles alteraram o valor de mercado das suas empresas em termos financeiros. Mas também nós temos um outro acontecimento muito recente, que já falámos no outro podcast, que também a personalidade também teve aqui algo a dizer, que foi o tema do Paddy Cosgrove, e que nós comentámos há 2 episódios. Portanto, isto só para dizer que as personalidades, os valores destes líderes são os reflexos e acabam por ser das marcas, quer se queira muito ou pouco. E o Miguel disse uma frase que, embora o Diogo tenha se rido, mas eu concordo com ela no sentido que faz-me bastante sentido, que é a paixão, no caso do Jobs, pelo design e pela simplicidade, e para mais serem depois filmes disso, onde isso era corroborado, quer dizer, estou a falar das coisas boas, isso tornou-se realmente um sinónimo da própria marca que ele representava no tema da Apple. E em relação à tua pergunta, Miguel, sobre o tema da inteligência artificial como uma eventual alavanca, eu acho que sim, quer dizer, não só como eficiência operacional, mas pelo facto de permitir que a comunicação mais personalizada com a inteligência artificial seja mais escalável com os clientes. E estamos a falar não só de criar confiança, mas também estabilidade. E aí entra um ponto relevante, que foi aqui também referenciado, que é quando o líder não é estável. Ou seja, até a liderança é forte, mas não é estável, então criar aqui uma linha divisória entre resiliência e o declínio de uma empresa. Sem dúvida. Agora, uma nota importante que eu acabei por investigar, sabendo que quis trazer este tema, é que eu vi a semana passada dados do Instituto Nacional de Estatística que revelavam que 8% das empresas portuguesas adotaram tecnologias de inteligência artificial até esta data. Ou seja, há um enorme potencial inexplorado. Embora estamos aqui a falar sobre o tema da personalidade, mas o tema da aplicabilidade da inteligência artificial para isto ser impulsionado, estamos ainda a léguas disto se tornar mainstream. E curiosamente, outro dado só por curiosidade, que mostrava que os setores que mais utilizam são os setores de informação e comunicação, indústria e energia, e outro dado que mostrava que 99% das empresas, segundo o Instituto Nacional de Estatística, tinham redes sociais e apenas 62% tinha site próprio. Portanto, e para fechar, este tema da inteligência artificial dentro deste conceito do Personality-Led Growth é interessante, indiscutível, muito aplicável a negócios de todas as dimensões. E espero que seja aqui essencial para no futuro continuarmos a refletir neste tópico de mercados cada vez mais competitivos. Muito bem. Obrigado, Fred. Bom, Diogo, no mercado das pessoas que apenas comem alface, também há líderes a motivar o crescimento, personalidades que atraem pessoas? Aí é o querido Lidl. Fica a publicidade. Mas eu acho que esse é um muito bom ponto, Ricardo, até porque era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que isto tem esta ideia do personality-led growth, na verdade, está muito mais presente hoje do que anteriormente, porque cada vez mais nós temos estes tipos de influenciadores ou micro-influenciadores, se os quisermos chamar assim, não é? E muitos desses influenciadores, micro-influenciadores, não é? E não estou a falar só do Mr. Beast, aliás, o Mr. Bean, esse não lançou nada, acho eu. Não lançou, mas deve ter lançado também umas coisas. Mas o Mr. Beast, na verdade, não é? Lançou os seus chocolates. Pá, e eu tenho aqui o miúdo em casa o tempo todo a dizer-me quando é que nós vamos comprar os chocolates do Mr. Beast que não existem cá em Portugal, que eu tenho que mandar vir aquilo acho que é da Holanda, portanto, não é dos Países Baixos. Em Portugal que tem. Pronto, queres que eu passe publicidade? Depois manda-me o link. Bem, isto para dizer o quê? Que isso é totalmente um personality-led growth, não é? E acho que cada vez mais está presente enquanto tivermos estas pequenas, e neste caso estou a falar do Mr. Beast, que é uma grande, mas podemos falar de umas pequenas, do Sr. Cásio a lançar as suas músicas, do Tinonovski a lançar o produto, do Nuno Agonia a fazer não sei qual. Estão a perceber? Ou seja, isso é totalmente personality. Tu vês, por exemplo, nos restaurantes, não é? Tu vês um chefe conhecido e aquele é o segundo restaurante daquele chefe, não é? Costuma-se ver muito isso. Exatamente. Sem dúvida. O que eu quero dizer, o meu ponto é só eu na verdade acho que este tipo de crescimento está cada vez mais presente, ok? Mais do que alguma vez já teve. Porque eu não sei qual é que é o motivo que tu vais dar, mas eu apresento o facto das pessoas terem maior noção de que a sua marca pessoal é importante. Mas o que é que tu achas?
Epá, não ia dar nenhum motivo, não sei se, até porque se calhar o motivo não é só é uma conjunção daquilo que existe hoje como sociedade, onde temos esta questão das redes sociais, não é? Por exemplo, esta nossa representação online, não é? E não só da representação, a questão da nossa atenção online, que está tanto nas redes sociais, que dá depois crescimento a estes pequenos influencers, ou pequenos e grandes e médios influencers, que não teriam essa exposição caso estas redes sociais não existissem e a nossa atenção não estivesse lá, ok? E sim, portanto, eu não sei exatamente qual é o motivo, mas acho que as redes sociais estará lá associado de certeza. Mas é isso. Para dizer o quê? Que não sei se é uma questão só deste mercado de inteligência artificial que será o tipo de diferenciador. Eu acho que neste caso, como nós agora temos que comunicar como marcas muitas vezes para onde está a atenção dos nossos utilizadores, das pessoas que querem comprar os nossos produtos ou serviços, nós temos que estar presentes nestas redes sociais e vamos buscar essa presença muitas vezes pelas personalidades que lá estão e por esses collabs que temos vindo tanto aqui a falar, e se calhar até vamos falar um bocadinho mais a seguir no meu próximo tema. Muito bem. Bom, eu acho que hoje o tema vamos falar de muitos líderes. Mas obrigado, Miguel, por este tema. Obrigado também, Fred e Diogo, pelos vossos comentários. Só deixar uma breve nota. Eu acho que foi hoje que o Elon Musk publicou que a rede dele ultrapassa o número de utilizadores ativos, ultrapassa os utilizadores ativos do Facebook e do Instagram. Não sei se foi hoje que ele publicou isso, mas é interessante o tema do Elon Musk e de falarem do afundar. Porque não foi em número de utilizadores, foi na era do Elon Musk que atingiram o all-time high de utilizadores ativos no Twitter. Já receitas e lucros, isso é outro tema, mas em termos de utilizadores ativos, há que dar esse. Temos umas rapidinhas, aliás, tivemos umas rapidinhas no episódio anterior sobre isso. Sobre o número de utilizadores? Desculpa, não me recordo ter lido. Sobre a queda ou não do X. Mas pronto, ouçam o episódio se não ouviram. Muito bem. Antes de passarmos ao Diogo, só vou pedir para quem ainda não o fez, nos avaliarem no Spotify ou no Google Podcast ou no Apple Podcast. O nosso podcast é muito importante para nós. Portanto, se não o fizeram, por favor, façam-no agora. Muito bem, Diogo. Tu vais falar de social media. E não é o meu assunto favorito, tenho que admitir. Mas sim, esta semana venho falar de um recente estudo sobre o consumo de notícias nas redes sociais. Se vos perguntar qual é a percentagem de americanos que consomem notícias nas redes sociais, qual era a percentagem que vocês dariam? É uma percentagem alta. Força, manda aí o número. 75. Quer dizer... Boa. Fred? Sim, por aí também. 75. 50%, 50%. 50%, muito bem. Agora faltava aqui a música do preço certo. Olha, era um bom ponto. Mas sim, portanto, 70, o Fred disse 70 também, portanto, e a verdade é que, 75 aliás, mas a verdade sim, é 70% dos americanos admitem consumir notícias pelas redes sociais, sendo que 50% deles consomem regularmente. Ok? 50% deles. E achei super interessante. Então, segundo este estudo da Pew Research Center, aliás, a mais de 8 mil americanos, metade dos americanos consomem então regularmente notícias nas redes sociais. E, na verdade, não é algo novo. Este número já era igualmente elevado nos últimos 4 anos. Segundo o estudo, metade? Isso é 50%. Não. Que consomem regularmente, ok? 70% consome notícias pelas redes sociais. E tu disseste metade consome regularmente. Então é os 50% consome Miguel, regularmente. Queres levar a torradeira? A gente está desculpa, é assim, concurso é concurso, eu ganhei. Claro, mas pelo amor de Deus, já tenho duas. Depois quando ouvires em retrospectiva vais perceber. Então, isto para dizer que... o salário dos presuntos, Miguel. Então, isto para dizer que o número já é igual então nos últimos 4 estudos, ok? Nestes últimos 3 anos. O estudo é feito desde 2020, ok? E estamos então no 4º estudo que é feito. Agora, dos americanos que regularmente consomem notícias nas redes sociais, a rede social preferida é o Facebook, com mais americanos a afirmarem receber notícias dessa rede. Seguidamente temos o YouTube e posteriormente temos então o Instagram, ok?
Mas, quando olhamos para o crescimento de consumo por plataforma, em apenas 3 anos, os adultos americanos que dizem receber notícias regularmente do TikTok mais do que quadriplicou, passando de 3% em 2020 para 14% em 2023. Okay? Contudo, dos utilizadores que usam TikTok, 43% desses utilizadores dizem receber notícias regularmente aliás, desta rede social. De destacar ainda que o consumo de notícias no X, o antigo Twitter, e no Facebook, tem vindo a decrescer desde 2020. Okay? E o LinkedIn e o Instagram têm tido um pequeno aumento, tal como o TikTok, na verdade, teve um grande aumento. Mas, enfim, o que eu quero olhar para isto numa perspectiva de marketer. E ao ver este estudo, não consegui deixar de pensar naquilo que falámos no episódio da Web Summit, onde a diretora da Lush, okay, disse que os social media são cada vez menos social e cada vez mais media. Okay? E ficou-me aqui esta questão: será que nós estamos, como marcas e como marketers, a falhar nestas social media porque procuramos ser social onde já não é social? Ok? As minhas questões para vocês, meus amigos, Miguel, não têm a ver... Aliás, tem a ver então com isso. Será que se nós olharmos mais para os social media apenas como mídia, poderíamos melhorar a nossa comunicação? Será que deveríamos criar mais conteúdo patrocinado ou patrocinar conteúdo versus nós criarmos esse conteúdo? Okay? Ou usar estes collabs? O que é que vocês acham? Muito bem, obrigado, Diogo, pelo tema. Miguel, tens a hipótese de retribuir agora o elogio que foi feito. E responder se de facto é isto que está a acontecer com o social media. Olha, já há alguns anos que nós ouvimos um pouco a conversa, e eu até concordo com ela, de que as marcas, para estarem nas redes sociais, têm de estar a promover conteúdos. Ou seja, aquela ideia de vais para a rede social e vais tentar criar conteúdo super giro, que as pessoas sigam e tal, isso não é para qualquer marca. Nem todas as marcas se enquadram nisso. E o que é interessante neste tema é que está muito ligado ao tema anterior que nós estivemos a falar. Se calhar, mesmo pelo motivo de ser difícil para uma marca estar na rede social, porque é difícil uma marca ter personalidade, não é? Parecer uma pessoa. Se calhar é mesmo por esse motivo que faz cada vez mais sentido a presença da marca nas redes sociais ser através de uma personalidade ou de um líder, ok? Que possa dar ideias, contributos, etc. E não propriamente esta presença que nós tentamos ter muito, que são as marcas que estão lá a tentarem parecer que são pessoas e depois parece que há uma pessoa robótica, não é? Apesar de que, pronto, as grandes marcas, e há muitas delas que sabem exatamente como estar e como dominar as redes sociais, mas infelizmente essas não são a maioria, essas são uma pequena percentagem das marcas que lá estão, não é? Quando eu falo de marcas, digo umas PMEs portuguesas, é difícil, não é? Mas antes de ir a isso, eu acho que a primeira parte da notícia do Diogo faz todo sentido, ou seja, faz mais sentido que o Facebook seja a rede onde mais notícias se vêem, porque também é a rede onde faz mais sentido o formato de notícia, não é? Estamos habituados a textos um pouco mais longos no Facebook, não são textos tipo super curtos como no Instagram ou no X, por exemplo. E acho que faz sentido, e o público que está no Facebook também é um público que se calhar está mais apto a consumir notícias, não é? Acho que é um público diferente. A questão do TikTok, para mim, surpreende-me bastante. Mas mesmo bastante, porque eu não vejo o formato de notícia a funcionar bem no TikTok. Mas, como eu gosto aqui daquelas teorias da conspiração e tal, o TikTok, eles basicamente querem se tornar a maior rede social do mundo. Eu acho que eles, neste momento, a ambição da TikTok já não é vamos ser uma rede social e tal. Não, eles querem ser os maiores do mundo. A luta é essa, já. Neste momento, já não é afirmar-se ou não serem destruídos, não. A luta deles é dominar isto. Para dominar isto tudo, nós temos também de ter o canal das notícias. Apesar de que toda a gente percebeu que as notícias é importante, excepto os próprios publishers de notícias, que entraram aqui numa guerra com o Facebook, com o Instagram, etc., para eles não meterem lá as notícias e queriam receber algum dinheiro do tráfego que recebiam à borla das redes sociais, não é? Mas isso é conversa para o outro dia. Agora, do ponto de vista da manipulação que eu estava a dizer, as redes sociais sabem perfeitamente que uma das melhores formas de moldar uma sociedade é através da distribuição das notícias. E se o reach de certas notícias em detrimento de outras notícias influencia os caminhos de uma sociedade, se nós formos daqueles como os americanos aparentemente são, que acham que os tipos do TikTok só querem roubar dados e querem
é quase espionagem dos Estados Unidos, etc., nós podemos pensar nisto como uma hipótese estratégica do TikTok, que é, vamos começar a dar-lhes notícias, podem ser notícias, são notícias obviamente dos Estados Unidos, não é? Vamos dar-lhes notícias e mais tarde nós vamos começar a condicionar que notícias é que eles veem. Da mesma forma que já se diz que o conteúdo do TikTok para miúdos e para jovens nos Estados Unidos é completamente diferente do conteúdo ou do tipo de conteúdo que o algoritmo favorece na China. Na China, o tipo de conteúdo que é favorecido é conteúdo muito mais de evolução, de aprendizagem, etc. Fala muito do grande líder. O quê? Desculpa, Fred. Eu ia dizer partidário. Não é partidário. Mas dizem que o conteúdo nos Estados Unidos é quanto mais idiota, melhor o conteúdo e mais o algoritmo favorece, ok? Ou seja... Não é só nos Estados Unidos, o conteúdo idiota é bom em qualquer lado do Sim, mundo, mas acho que só na China é que eles têm esse no... como é que se chama a versão do TikTok? Já não me recordo. Não é Baidu, é... Douyin. Douyin, exato. Esse aí é que é altamente controlado e completamente diferente do TikTok. Agora, se tu fores a ver, se os olhos dos nossos jovens, das nossas crianças e até os nossos próprios olhos passam horas por dia a ver um ecrã, quem controla aquilo que aparece nesse ecrã controla o pensamento crítico ou não do país, não é? Ou seja... Controla o mundo. Vocês... Eu infelizmente, eu acho que vou ter de ter um sub-podcast onde eu convido alguns dos nossos ouvintes para participarem nesse podcast e pessoas que consigam perceber aquilo que eu digo. Vocês não, pá. Sobretudo republicanos. Bom, sim, força. Para concluir, eu não tinha ideia nenhuma que o TikTok realmente estava a assumir como um grande crescimento a nível das notícias, mas também acho que é positivo nós vemos mais notícias nas redes sociais. A pergunta, nós devíamos comportar-nos como mídia ou não? Infelizmente eu acho que as redes sociais cada vez são mais mídia e não social media como deveriam ser, não é? Ou seja, cada vez é mais publicidade e marcas e tudo e menos pessoas. E eu gostava que voltassem a ser mais pessoas nas redes sociais. Meu Deus. Fred, obrigado, Miguel. Eu acho que já há alguns anos que nós percebemos que as redes sociais são de facto canais predominantes, têm mostrado aqui alterações no consumo de informação. O ranking em relação àquilo que é o comportamento nos Estados Unidos eu desconhecia, quer dizer, calculava que o Facebook fosse em primeiro e o YouTube em segundo, em terceiro não estava à espera que aparecesse já o TikTok, tal rede cujo nome não convém muito partilhar. Bom, em Portugal eu estive a ver estudos e há um estudo do Observatório Ibérico de Mídia Digital feito recentemente, que refere que, no caso dos portugueses, as redes sociais são a principal fonte de informação com 87% dos utilizadores. E até detalhe que quase 90% utiliza o Facebook, que também não seria... E em segundo lugar o Instagram. O que é que sucede? Eu estava também a ver aqui por um dado curioso, seu nesse estudo, que vem aqui em linha, não diretamente com a resposta do Diogo, mas naquilo que poderá ser uma percepção preocupante, um desafio, digamos assim, que é, dos inquiridos do estudo em Portugal, 83% refere que reconhece que há uma grande disseminação de notícias falsas através de meios de comunicação social. E o que é que eu acho aqui? É que esta predominância das redes sociais como canais de notícias traz aqui alguns desafios e algumas situações desconfortáveis. A primeira é, claro, que eu acabei de referir, que é a dificuldade em diferenciar conteúdo factual de notícias falsas. E se já aconteceu na televisão com o José Gomes Ferreira, é normal que acontecem quintuplicar ou 10 vezes mais no digital. Depois, o segundo problema, que foi já identificado pelo Diogo e reforçado agora pelo Miguel, que é a saturação do conteúdo patrocinado, dado que existe este risco onde os consumidores depois acabam por se tornarem sensíveis ou mais céticos em relação aos conteúdos que vêm. E depois eu diria uma terceira, que é a perda da essência, que o Miguel agora acabou de reforçar, do conceito de social. Ou seja, se se tornam cada vez mais canais para gerar tráfego, para levar as pessoas do ponto A para o ponto B e perdem o tal elemento de interação social, e ainda por cima, com o agravante que todas as redes sociais, à exceção do TikTok, porque é nova, têm as taxas de alcance orgânico são ao nível de 1 a 6, não é? 1 a 6%, sendo que 6% é a melhor das hipóteses, pelo menos vários estudos que nós temos vindo aqui a partilhar também. Ou seja, a tal interação genuína vai-se perdendo. E isto, já aproximamos do fim para dizer o seguinte aqui deste comentário. Eu acho, e agora já em jeito de resposta à pergunta do Diogo. Para os profissionais de marketing ou para os empresários portugueses, esta tendência, na minha opinião, sugere esta evolução das redes sociais que passam realmente, e reforçando, como a Miguel disse, a ser mais vistas como espaço de atualização de novidades. Agora, se notícias ou não é outra história, mas atualização de novidades que levam as pessoas para outros pontos onde essas novidades
estão mais desenvolvidas. E esta mudança acaba por implicar aqui um foco no conteúdo patrocinado, em detrimento da interação social. Porque o grande desafio e final, que eu acho que todos nós vamos acabar por ser impactados por ele, e não me refiro à inteligência artificial, refiro-me à necessidade de conteúdo mais sofisticado e diversificado. Ou seja, para nos destacarmos, as marcas vão ter que investir em conteúdos, não sei se é vídeo, mas eu calculo que sim, que traz mais custos, traz necessidades de competências mais criativas, mas o vídeo certamente será uma dessas componentes em termos de mensagem. E quem sabe se depois não vai surgir outros meios para explorar, porque nós já tivemos a hipótese do áudio, não é? Que vai, volta. Como, por exemplo, talvez eu diria... Mas Alfredo, deixa-me só então destacar aqui, perguntar, então, o que tu estás a dizer é que és mais a favor das marcas continuarem a produzir o conteúdo e serem elas a produzirem o conteúdo e estarem nas redes sociais, versus tratarem as redes sociais como um canal de mídia e simplesmente, por exemplo, patrocinarem alguém, não é? É isso que estás a dizer? Alguém como fora deles? Exatamente. Tipo, algum influencer ou patrocinarem algum conteúdo, e esse conteúdo é que seria... Portanto, e essa é a minha questão, não é? É que se nós não nos devemos, como marcas, removermos nós da rede social na criação de conteúdo, mas entrarmos e vermos a rede social como um canal de mídia, não é? E simplesmente patrocinarmos o conteúdo já existente. Seja este conteúdo existente por influencers, seja por utilizadores... O regular user, que seja. Certo. Isso leva-me à reflexão do seguinte: não vejo o Expresso ou o Observador de repente deixarem de poder fazer investimento na sua promoção, porque isso gera tráfego direto e isso é um argumento para os anunciantes a dizer: estão a ver como nós temos X tráfego. Mas por outro lado, também há aqui um caso, e não é o único, não só o terra.com.br como o The Guardian, foram casos de estudo emblemáticos que saíram das redes sociais porque não concordavam com aquela emissiva. Aliás, isto continua também em debate, com a emissiva de não, vocês estão a ganhar dinheiro connosco, não é? As notícias são nossas, vocês estão a republicá-las, vocês estão a ganhar dinheiro connosco e nós não ganhamos nada. E então, em protesto, saíram. Isto para dizer o quê? Mesmo nesses casos, que são casos extremos, eles também não disseram assim: bom, nós vamos sair, mas vamos pagar aqui a terceiros para continuarmos a ter tráfego desses canais. Ou seja, eles simplesmente saíram uma questão de princípio. E isto para dizer que eu não acredito que aconteça isso. Que é, embora seja uma estratégia interessante, que é a diversificação de ir buscar comunidades e influenciadores para gerar tráfego depois ao seu canal. É uma estratégia que qualquer marca, sem ser meio de comunicação social, utilizaria. No outro caso, acho que é uma ideia interessante a explorar. Ou seja, utilizar meios, tipo podcasts, marketing para idiotas, não é? Para vincular tráfego para uma comunicação social, onde esses estudos que nós continuamente trazemos estão mais explorados lá. Fica assustado. Muito bem. Muito bem. Eu vou dar uma nota muito rápida, porque eu acho, de facto, e dando um exemplo muito recente, relativamente a este tema de notícias, ou de notícias ser consumida nos social media, e como isso está a transformar, de facto, o tipo de consumo que é feito nas redes sociais. Que é o exemplo da Ryanair, que é presidida também por um grande líder, portanto, também alinhado com o tema anterior, que é muito disruptivo e, portanto, muito, como é que eu ia dizer, para não... portanto, bastante maluco, impulsivo. Sem filtros. Portanto, e que usou recentemente, portanto, os meios de comunicação social para fazer difundir a notícia de que ele vai sair, vai retirar a rota para Faro, uma rota para Faro, para a Madeira, etc. Bom, na generalidade, que estava chateado com as taxas que o iam cobrar e que ia deixar de voar para esses países. Pronto. Mas ele lança isto em formato de notícia. Pronto, isto vai para as redes sociais e é o tema. E eu fico a pensar, bom, este gajo nunca na vida conseguia, de outra forma, o alcance que teve, ou pelo menos o dinheiro que ele ia gastar para ter o alcance que teve, só com uma notícia que nem sequer é positiva, mas que põe toda a gente a falar do assunto. Portanto, pegando no exemplo dele, e tendo em conta que a motivação, como já está comprovado, das pessoas em ir à rede social, uma delas, ou uma das maiores eventualmente, é de facto o consumo de notícias, se calhar deve pôr a pensar os marketers, todos os que nos ouvem aqui no podcast, de que forma é que às vezes são lançadas novidades para o mercado, não é? De que forma é que estão a lançar? É um post na rede social? Bom, e se colocássemos isso em formato de notícia, não é? E que aí íamos buscar os meios tradicionais dos press releases, do falar com isto, aquilo, e que isso vai gerar, e que vá difundir a informação em formato informativo e não em formato promocional. E que eu acho que faz todo o sentido, porque, bem, eu pensando no TikTok, quando se pensa em notícias no TikTok, nós estamos a pensar, se calhar, nas notícias de meio tradicional, mas um vídeo sobre uma situação que ocorreu, com 3 ou 4 legendagens a dizer, agora a situação da guerra, por exemplo, um vídeo da guerra, seja da Ucrânia ou seja da Palestina com Israel,
com uma subtítulo a dizer em Gaza, tal, só com captions, portanto com legendas. Isso é uma notícia, não é? A pessoa está no TikTok a consumir isso em formato de vídeo, mas é uma notícia. Portanto, acredito que este formato mídia esteja a ser cada vez mais utilizado até pelas marcas para conseguir uns alcances orgânicos maiores, tendo em conta que as redes sociais, como o Miguel disse e bem, e acho que o Fred também corroborou, e tu também eventualmente, Diogo, que são basicamente anúncios, não é? E notícias, e pouco mais do que isso. Portanto, corroboro e acho que sim, acho que os marketeers devem pensar a abordagem que fazem, ao tipo de conteúdos que partilham, da forma como partilham, adaptando-se a este impulso que as pessoas têm. Mas fazer conteúdos ainda, não é? Para ti ainda vale a pena só fazer que é conteúdos. completamente diferente, desculpa lá. É completamente diferente uma Ryanair com a dimensão da Ryanair e a notícia que impacta o país, não é? Do que uma mas PME, pensa lá, uma pequena marca. Um pequeno negócio. Pensa, uma pequena marca. Não, mas até estou a pensar nisso. Uma pequena ali marca. O café Central. O Café Central já não vende o papo seco. Não. Imaginemos. Acho que sim. Acho que para mim faz todo sentido. Coisas até que sejam em pequena escala. Nós temos meios temos mídia locais, não é? Temos os jornais da localidade. O Jornal da Região, não é? Não, e por que não é? Terá muito mais impacto seguramente do que o senhor ir para a rede social, fazer eventualmente, ou pelo menos tem menos custos à partida. E o alcance eventualmente será melhor e as taxas de sucesso serão melhores. Mas acho que há uma abordagem que é interessante pensar nisso. Então, há bacalhau com natas à quinta-feira. Lançou. Tá bem. Exatamente. A partir de hoje, por exemplo, olha, não vais muito longe. Os estimados Flatos Presuntos e os restaurantes anunciam para os meios de comunicação social, às vezes, comunicados de imprensa a dizer que agora, quarta-feira, eu cozi tal, não sei quantos, com chouriço da beira, com não sei o que da tanta. Pronto, e lançam-lhe aquilo em notícia, eles republicam e pronto. E eu sei que... eu gostei foi do pormenor do chouriço da beira. Não sei se é chouriço da beira ou a beira do chouriço, não sei. Mas bom, acho que faz todo sentido esse pensamento sobre... A notícia do Jornal da Freguesia. Faz sentido. Faz sentido. Muito bem. Bom, antes de passarmos ao tema do Fred, que também falará de um grande líder, só relembrar-vos que nós temos um grupo do WhatsApp, que vocês podem aderir em w.marketingporidiotas.pt, onde estamos lá nós. Estão muitos dos nossos ouvintes e partilhamos lá ideias, conteúdos, notícias e debates sobre o estado atual do mundo de negócios, marketing e tecnologia. E partilhamos também todas as semanas um conteúdo exclusivo, que esta semana é o 2024 Tech Trends in Marketing, da Gartner. Temos aqui 3 ou 4 fontes de estudos bastante úteis e que deixamos lá partilhados. Então, no grupo do WhatsApp... Sim, este é dos jardineiros, não é? Dos Gartners. Exato, os outros. Do Piu, coisa, marketing. Bom, mas deixamos então este conteúdo exclusivo no nosso grupo do WhatsApp, em w.marketingporidiotas.pt, e que quem aderir de novo ao grupo do WhatsApp tem também na descrição do grupo informações de como aceder aos conteúdos exclusivos que fomos partilhando ao longo dos últimos episódios. Muito bem, Fred, tu traz aqui uma novela fantástica que só quem tem Twitter ou X conseguiu acompanhar quase em live. Ainda hoje li um artigo que foi uma oportunidade perdida para o Threads da Meta para conseguir reposicionar-se, portanto, como principal fonte de notícias, e que passou completamente ao lado porque a discussão não foi nem no Threads, nem no Mastodon, ou Mastodon, Mastadeu, sei lá. Foi sim no X, no Twitter, onde aconteceu ao vivo o maior drama tecnológico dos últimos 100 anos. Muito bem, Fred. Obrigado. Bem, hoje realmente os temas que nós trouxemos estão todos muito alinhados. Vai culminar agora num tema das últimas semanas. Um drama digno de Hollywood que desdobrou-se no mundo da tecnologia, tendo como protagonista Sam Altman, o ex-CEO da OpenAI, ou agora, novamente, de volta ao cargo no espaço de uma semana. Bom, a sua demissão... Foi para deixar o suspense. A sua demissão súbita pelo Conselho da OpenAI, quase um ano após o lançamento do revolucionário ChatGPT e após o primeiro dia de Dev Day para os programadores da empresa, sacudiu a indústria. Após a demissão na semana passada, o Conselho Board da OpenAI nomeou rapidinho um novo CEO e Sam Altman foi para a Microsoft. De repente, cai no colinho do Conselho de Administração o seguinte: amigos, está aqui uma cartinha assinada por 500 funcionários dos 700 a dizer ou vocês trazem o nosso querido líder de volta ou então, se calhar vamos ter que sair. Bom, esta saga é mais do que uma disputa interna, reflete um conflito mais amplo no mundo da tecnologia, onde o impulso da lucratividade e as preocupações dos investigadores falam sobre o futuro da humanidade. Bom, a OpenAI inicialmente era uma organização sem fins lucrativos, evoluiu para uma subsidiária lucrativa
e marcou aqui uma mudança significativa na visão da inteligência artificial, em que a tecnologia, vista com admiração e receio, passou a ser uma ferramenta lucrativa com o controle dos gigantes tecnológicos. Só para dar a nota que a Microsoft investiu lá 10 mil milhões de dólares. Bom, este episódio é emblemático porquê? Porque reflete aqui tensões do mundo da tecnologia, tem a sua graça porque fala aqui sobre o progresso tecnológico, mas depois mete aqui temas da ética, lucro, que se entrelaçam nas maneiras cada vez mais complexas que vivemos em sociedade. Altman e a OpenAI são, na minha visão, símbolos de como é que a indústria está em evolução e destaca aqui a natureza dinâmica do mundo corporativo imprevisível, nomeadamente quando existe muito dinheiro a surgir. E para aqueles interessados em explorar histórias semelhantes da área do entretenimento, eu recomendo a série, tem a Billions, ou a Succession, que oferece aqui perspectivas de liderança, poder muito semelhantes àquilo que aconteceu. Além disso, também temos exemplos reais, e vou dar aqui 3. 2 que são um que é absolutamente óbvio, que é o retorno do Steve Jobs, à Apple. Depois, no caso da Starbucks, o Howard Schultz, que também exemplificam líderes influentes que redefiniram as organizações, saíram e depois entraram. E em Portugal, curiosamente, também temos um, que é o caso do António Horta Osório, um banqueiro português, conhecido pelo seu trabalho no Lloyds Banking, no Reino Unido, que juntou-se em 2011, quando o banco estava em falência. O banco tornou-se lucrativo, inclusive até foi nomeado cavaleiro, não sei do quê, pela rainha, e depois saiu por questões de stress e burnout. Voltou em 2008 e saiu em 2021. Bom, isto só para dizer eu pensei que ias referir o António Costa, por isso é que estava a rir. Empresarial. Quando vi António. Empresarial. E devido que ele volte. Bom, mas em relação ao tema da história do Sam Altman, semelhante a um enredo de televisão, e a aproximar-me do fim, isto destaca aqui a natureza dramática e imprevisível deste mundo dos negócios e tecnologia e tem algumas lições valiosas. Eu confesso ter ficado muito impressionado, e até partei isto no nosso grupo do WhatsApp, com a aparição dos funcionários, que não foi 1 ou 2, foram 500 que assinaram a carta, e isso foi a público, como um elemento-chave na reversão da decisão, no caso do Conselho de Administração, em afastar o Sam Altman. E depois, confesso que também fiquei um pouco a refletir sobre a influência de investidores importantes, que é o caso da Microsoft, que rapidamente foi buscá-lo, contratou, não é? Nem sequer houve aqui um período de nojo, como existe às vezes na política. Não, foi logo buscar um concorrente direto, bora para cá. Embora possa haver aqui parcerias. Bom, e por isto fecho aqui com 2 perguntas para a audiência aqui dos meus queridos colegas escolher à vontade e os nossos queridos ouvintes pronunciarem-se no grupo do WhatsApp, onde a gente partilha aqui insights poderosos. Pergunta número 1. Na vossa opinião, como é que a saída e o retorno de um CEO importante, neste caso esta figura, o Sam Altman, afetam a imagem pública da empresa e a percepção do mercado? Não é? Que estratégia de marketing para isto? E a segunda questão é de que, na perspectiva de uma pequena empresa, como é que uma pequena empresa pode adaptar-se rapidamente a uma mudança de um cargo de liderança? Pode ser um diretor, pode ser um head-off, não sei o quê, ou personality, head, não sei quantos, que o Miguel trouxe. Mas como é que se garante a continuidade das operações, minimizando o impacto dos negócios, quando um diretor sai? Muito bem. Obrigado, Fred, pelo tema. Diogo, és o primeiro aqui a comentar esta novela do Altman, precisamente estas questões colocadas aqui pelo Fred. O Altman. Aqui a sorte, eu acho que a sorte foi que... A sorte, que não é sorte, mas o facto da empresa não estar cotada em bolsa. Porque se estivesse cotada em bolsa, não é? Realmente penso que iríamos ver o mercado a corresponder, não é? De repente sai o Sam Altman e crescia tudo, e decrescia, aliás, não é? Tu achas que decrescia porquê? Porque ele saiu ou por aquilo que os colaboradores fizeram a seguir? Porque por norma a instabilidade representa instabilidade na empresa. Mesmo com aquilo que os colaboradores fizeram a seguir, continua a representar instabilidade na empresa. E ninguém quer instabilidade na empresa quando tem lá o seu dinheiro, não é? Portanto, mas às vezes o CEO é um fator de instabilidade. Ou seja, dizem, este tipo não é normal e está descontrolado. O novo CEO... Certo, mas não era esse o caso, pelo menos na percepção para fora, ok, da empresa e no mercado. Portanto, eu acho que isso foi a grande sorte, ou não é? O facto da empresa não estar cotada na bolsa. Porque senão eu acho que iriam perder muitos milhões por lá estarem. Quanto a uma estratégia a isto, é no fundo tentar provar ao máximo que há ali uma estabilidade caso isso acontecesse, não é? Eu acho que neste caso o que nós iríamos ver é que de repente, mesmo na bolsa, eu acho que se a empresa estivesse na bolsa, eu acho que nós iríamos ver uma queda, não é? E agora a recuperação
não para o nível a que estava, mas uma recuperação um pouco, alguma recuperação na Bolsa com esta volta do uma análise CEO. financeira, hein? Estás aqui a dar conselhos de investimento financeiro? Não, de todo. Estou só a dizer é que eu acho que era isto que se iria ver, não é? E acho que foi a grande sorte foi da empresa não lá estar. E acho que a Microsoft fez muito bem como um parceiro que é da OpenAI e naquilo que investiu, na parte de investimento, de ir buscar o Sam Altman, porque claramente tem já uma boa marca pessoal no mercado, não é? Sem dúvida, ele já é uma personalidade bem conhecida. Teve num ponto-chave de uma mudança que foi esta a criação da inteligência artificial generativa, de criação, mas popularização, não é? E sim, se fosse uma pequena empresa, eu acho que basta a empresa ter os seus core values bem definidos para que a mudança não seja tão impactante depois para os clientes dessa empresa. Porque ao contrário de uma grande empresa não tem... se o António ser substituído pelo João é igual desde que o serviço continue o mesmo, não é? Agora, para o serviço continuar o mesmo, se não for tão baseado um tipo que defende tanto a natureza e as coisas, diz que as pessoas, isto sai um entre o outro, pá. Essa tua segunda afirmação, essa tua segunda afirmação é muito duvidosa. Não, eu estou a dizer é que vamos lá ver. Imaginem a empresa Chiabini. Se calhar desligámos o microfone. Miguel, imagina. Vais enterrar, mas diz lá. O que eu estou a dizer é, imagina a empresa Chiabini, não é? Que vende ares condicionados, ok? E se a Chiabini muda o gestor de produto, ok? Exato. Para o cliente final, ok? Que já comprou ou que está para comprar o seu ar-condicionado, o impacto é muito diminuto. Claro, Okay? até porque ele tinha confiança naquele gestor de produto que saiu, tinha o contacto direto dele que saiu, quando precisasse se calhar de ajuda, telefonava para ele, e ele saiu, não tem mal nenhum. Um gestor de produto? Não, numa loja. Não, pensa numa loja. Não há ninguém contacta com o gestor de produto, não é? Uma pequena empresa. Uma pequena empresa pode ter até 15 mas o gestor de produto tem contato com fornecedores, que ainda podem ter contato. O que eu quero dizer, Fred, não vamos estar aqui a especificar, não vale a pena, mas o que eu estou a dizer é que pode ter um impacto muito menor do que no caso de uma empresa onde o CEO é super conhecido. Não é? Eu duvido, por exemplo, que um colaborador da Microsoft, se o gestor financeiro for substituído, não é? Vai ter um grande impacto no homem que é o developer na Microsoft. Se calhar não vai ter impacto nenhum, ok? Eu acho que aqui tem a ver também a verdade da personalidade que é, não é? Do impactante que essa personalidade pode ser ou não no mercado. E o mesmo acontece na pequena empresa. Se na pequena empresa aquela pessoa for definidora? É uma boa palavra? Não sei. Mas, não. Não é? O que define aquela empresa, não é? Que for a imagem daquela empresa, aquilo que define o negócio como a empresa é feita, vai ter um grande impacto. Se não for, não há problema nenhum. Olha, muito bem. Ao contrário do Diogo, eu sou daqueles que acredita que o impacto que uma saída de uma pessoa tem numa empresa não se vê propriamente só pelo cargo. Não foi isso que eu disse. Dou-vos um exemplo de há uns anos atrás, quando foi no caso do futebol, com o Mourinho, em que o Mourinho fez um comentário qualquer relativamente à preparadora física, lembram-se? E depois a equipa de repente virou-se toda contra o Mourinho no Chelsea porque ele tratou-a mal no jogo ou uma coisa qualquer. Isso é uma forma de impacto, não é? Ou seja, toda a gente é impactada. Mas percebi também aquilo que o Diogo quer dizer, que uma coisa é ser o líder, o CEO, que tem uma grande exposição pública. Isso impacta, obviamente, pessoas que realmente compram ou deixam de comprar um produto por causa do líder. Por exemplo, Diogo, X, não quer ter nada a ver com aquilo, neste momento, apesar de estar sempre a ir lá ver as notícias. Ele não quer ter nada a ver com aquilo publicamente, porque é o Elon Musk. E o Diogo, neste momento, não quer ter nada a ver com o Elon Musk. Mas é legítimo, estou a dizer. Mas, se o Diogo fosse um grande admirador do Elon Musk, o facto de ele sair do X, se calhar também podia ser motivo para dizer eu não quero ter mais nada a ver com esta rede social porque eles afastaram aquela pessoa de quem eu gosto bastante. Não é? Acontece, e acho que isso é legítimo. O que eu não percebo, no meio desta confusão e desta telenovela toda, é a Microsoft é o maior investidor daquilo, se não estou em erro, ok? É mesmo um super investidor com 10 mil milhões de dólares e whatever.
E depois chamam-no para lá e esta telenovela foi muito mal explicada. A board disse que o afastaram porque ele não comunicava bem com eles, mas então a Microsoft faz parte da board e o que é que se passou no meio disso tudo? É uma grande telenovela que acho que está mesmo muito mal explicada, mas acho que é uma telenovela que começa a ser cada vez mais recorrente no mundo da tecnologia. Porquê? Assim que uma empresa recebe grandes quantidades de financiamento, começam sempre pressões gigantes sobre os fundadores e sobre os CEOs. Por exemplo, o Fred deu aí alguns exemplos, mas também temos a Uber, não é? Que o CEO foi afastado. Temos a WeWork, que por acaso existe um documentário muito giro, uma série, que é a WeCrash, que está muito gira. Também foi afastado o CEO da Coinbase, etc. Começa a haver problemas, sempre começa a haver dinheiro, começa a haver problemas, ok? Agora... É o que eu digo lá em casa. Exatamente. Há problemas quando há muito dinheiro e há problemas quando não há dinheiro. Só Exato. no médio dinheiro é que as coisas andam ali tanto a gente a ver o que é que aquilo vai dar, não é? Exato. Exato, vai-se andando. Agora, realmente, eu acho que foi engraçado termos trazido estes 3 temas neste episódio. Parece que isto foi tudo a combinar, mas eu acho que realmente nós estamos perante uma nova era do marketing. E acho que vai ser este culto da personalidade. Porque isto tanto nas grandes empresas como nas pequenas empresas, isto cada vez vai ser mais presente. Ou seja, existe... Sempre houve. Nas décadas de 60, 70, o Welch da General Motors também era muito conhecido. Sim, há sempre referências no sempre mercado. houve nas grandes empresas. Eu acho que agora vai-se começar a espalhar mais. As pequenas empresas vão começar a ser cada vez mais empresas de assinatura. Que isto é a agência de marketing digital do Frederico Carvalho. É a agência de SEO ou SEM ou ambiental do Diogo, não é? Não, mas eu acho que vamos evoluir para isto. Porquê? Sim. Uma pequena marca tentar competir com uma marca gigante é complicado, mas uma marca que cultiva o culto da personalidade de um líder e as pessoas digam, eu gosto deste líder, gosto desta pessoa, esta pessoa parece ser uma pessoa competente e eu quero estar envolvido com as coisas que esta pessoa faz, não é? Acho que realmente vamos evoluir para isso. Agora, isto traz a desvantagem enorme que é quando a pessoa sai, realmente pode cair um castelo de cartas, não é? Que são as duas questões que o Fred coloca. Como é que o Sam Altman afeta? É assim, eu sinceramente, a nível da imagem pública, eu acho que afeta no mundo dos developers, mas no mundo dos utilizadores de ChatGPT comuns não afetou nada. Querem lá saber? Ok. Saiu o Sam Altman, muitos deles nem sabem quem é o Sam Altman. Da perspectiva do Diogo. Sim. Não, eu acho que para a comunidade de inteligência artificial afeta. Para os utilizadores comuns de ChatGPT não afeta em nada. Tanto que, aparentemente, não afeta ao Diogo saber que o Musk esteve na board e esteve sentado no papel de cofundador da OpenAI ao lado do Sam Altman. Mas isso já não afeta. Já não afeta. O Diogo, como já é útil... Exatamente. Isso já não falas tu. Disso já não fala ele. Exatamente. Exatamente. Era médio dinheiro. Não era muito dinheiro, nem pouco. Estávamos no médio. Exatamente. Deixa-me só clicar aqui na aplicação para fechar o meu teste. O Diogo já nem pode ir ao X, já não pode ir ao ChatGPT. Bem, onde é que o Diogo começa a ir, não é? Agora... Vamos lançar um desafio à comunidade, quem está a ouvir, para descobrirem qual é o novo handle do Twitter do Diogo, aquele que ele usa em modo Ghost. Quem descobrir tem um prémio atribuído pelo Diogo. Bom, Miguel, não sei se já tinhas terminado. Só para terminar, numa pequena empresa, eu acho que ainda é mais devastadora a saída de um líder, porque a ligação direta ao número de saltos hierárquicos entre a pessoa com a função mais baixa na empresa e a pessoa com a função mais alta é muito menor. E às vezes, se é um daqueles líderes que nós saímos, se as pessoas sentem que ele saiu injustamente, e acho que foi isso que aconteceu na OpenAI, tenho ideia que as pessoas sentiram isto foi injusto o que lhe aconteceu. Se as pessoas sentirem uma injustiça dessas numa empresa pequena, talvez ainda seja pior. Mas é como a vida, como o Diogo diz, as pessoas vão e vêm, substituem-se, Não foi isso que eu disse. Foi o que tu disseste e a partir de agora vais ser conhecido como as pessoas isso vão e vêm, saiu bem outro. Descartável. Saiu bem outro, é descartável. Não foi isso que eu disse. Ricardo, neste mundo recicla-se tudo, até pessoas, Ricardo, tu estiveste a acompanhar isto do tema mais de perto? O que é que tu... Não, olha, até respondendo às suas questões muito rápido. E o tema é giro porque hoje está-se, mas só no Twitter, Diogo, hoje está a vir à luz do dia
aquilo que poderá ter sido o motivo pelo qual a direção, a administração, neste caso, demitiu o Sam. E que tem a ver com quebra de confiança nas informações que eram passadas, ou seja, os administradores souberam por uma equipa técnica um desenvolvimento de um produto que já estava mais avançado ou algo do género, uma coisa que à partida será revolucionária dentro da OpenAI e que o Sam Altman não tinha partilhado com eles e, portanto, ali criou alguma quebra de confiança e que foi por isso que, à partida, eles o demitiram. Não sei se isso é verdade ou não, foi uma das notícias publicadas há poucas horas pela Reuters e que até o Elon Musk perguntou, explica lá esta notícia porque nem se percebeu bem a notícia. Bom, mas já nem sei, perdi meio o raciocínio, mas respondendo até à tua questão de que, obviamente, o Miguel estava a fazer referência e dizer que, bom, quem não estiver ligado à AI é igual, está lá o Altman, está lá o Zé, está lá o Manel, é igual. Mas, de facto, e como o Diogo também disse bem, isto funciona bem porque não está cotado em bolsa e porque isto, obviamente, aporta uma depreciação enorme de valor para a OpenAI, porque, de repente, atrás de uma empresa, nós não percebemos quem é que lá está, que opiniões é que tem, que visões é que tem, que caminho é que vai levar, com um líder. É essa a percepção que nós temos, não é? Que valores é que esta empresa tem, que promove, É mais e fácil qual perceber a empresa. E o rumo que querem dar. E isso as pessoas precisam disso. Claro, personifica numa pessoa os valores que a marca, que lá está, que faz com que o Diogo não esteja no Twitter, porque sabe exatamente quem é que está a levar o Twitter. Imaginemos que tu não sabias, Diogo, quem era o dono do Twitter, isto, né? É verdade. E que o gajo era o maior xenófobo, racista, anti-aberto, o que fosse tudo. Se o gajo não fosse publicamente aberto e andasse a falar daquilo que são as visões dele para a empresa, as suas próprias visões, etc., tu não te incomodavas, porque não sabes, não vou estar aqui a investigar quem é que é. Por isso é que eu gosto do Miguel Milhão, não é? Ele que venha falar, que diga tudo, que é para eu não lá estar. Exato. E para olha, e até cola um pouco com o tema que foi o podcast passado, pensou que foi com o Tiago Faria, correto? Sim. E que o Tiago mencionava precisamente disso, que é, neste caso em particular para os coaches, não é? Devem ser afirmativos naquilo que são as suas posições, não é? E as suas visões para o mundo, porque apesar disso poder afastar pessoas, também atrai com mais convicção aquelas pessoas que são o seu público-alvo. Portanto, também é importante fazer essa distinção, não é? Em vez de ser o politicamente correto que dá para todos, não é? One size fits all, é ser, não, nós somos assim, esta é a nossa visão, a nossa posição, quem está connosco queremos que esteja de facto convicto, quem não está, bom, tem outras visões e o mundo é feito disso, né? De várias visões, desde que não se magoem. Mas pronto, esta é a visão, acho que o Miguel não termina por aqui, foi super engraçado, porque desde que não se magoem, durante o fim de semana a própria Microsoft, salvo erro na pessoa do Satya Nadella, disse que todos os colaboradores da OpenAI, que coisa, temos posições para vocês aqui, níveis e tal. Isto foi uma novela brutal, meia equipa já a sair. Sabes qual é a curiosidade que eu tinha agora? Que é, veio a público do género, o Satya Nadella é o CEO da Microsoft, grande visionário, foi buscar o Sam Altman e vai criar uma divisão especial de inteligência artificial e ele depois volta ao OpenAI e eu questiono-me como é que exato, o CEO depois fica. Não é? Ainda falta isso, não é? Então como é que ficamos? Então, percebes? Ficou também essa ponta um bocado solta do tipo, então vai, já não vai, o que é que se passa? Então, de repente... Isto quase que parece o convite de Mário Centeno. Exato. E vai na volta e ainda vais perceber que o Sam Altman falou com o Marcelo. Não sei. Eventualmente vamos descobrir que falou e depois ele vai dizer que não falou. Bom, não interessa, não vamos alongar mais, mas acho que as pessoas trabalham para pessoas, não trabalham para empresas. É importante perceber isso porque, de facto, numa pequena empresa, os líderes têm importância, não é? Aqui não são pequenos líderes, mas os líderes das equipas, das próprias empresas, são importantes porque nós trabalhamos para pessoas, não trabalhamos para a empresa. E essas pessoas personificam... obrigado. Essas pessoas personificam, personificam precisamente a visão que nós temos para a empresa e é isso que nos motiva a trabalhar mais e melhor todos os dias. Portanto, é isso. Assim como do outro lado, os consumidores compram a marcas em que confiam. Portanto, se está lá uma pessoa, um líder, não é? Nós compramos na confiança que temos sobre essa pessoa, seja ela um instalador de ar-condicionado, seja o grande líder do Twitter, agora X, e pronto, e é isso. O Diogo, querias dizer só uma coisa? Não, o Diogo está a provocar a Roldana na morte, o que significa que chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigado, Fred, Miguel, Diogo, pelos temas. De facto, hoje houve aqui uma linha condutora muito unificada sobre os grandes líderes, o impacto que isso tem, a influência que isso tem nos negócios. Portanto, queremos também ouvir a vossa opinião em www.marketingprioridades.pt. Estamos lá no WhatsApp
para os ouvir comentar sobre estes temas que aqui falamos. Já sabem que nós estamos no Spotify, Apple e Google Podcast para subscrição, avaliação e até comentários, portanto, isso é muito importante para nós, e que também temos o nosso website em marketingproidiotas.pt, onde está, mais uma vez, toda a informação e conteúdos daquilo que falamos no podcast, e onde também podem ouvir o nosso podcast. Bom, nós, como sempre, voltamos a falar, neste caso, na próxima semana, com mais temas do mundo do marketing, negócios e tecnologia. Ricardo. Força, Fred. Não, ia só dizer que para quem quiser participar no jantar de Natal do podcast Marketing para Idiotas, exatamente. E que é que dia, Ricardo? É no dia 7 de dezembro. Exatamente. Véspera de feriado, bar aberto. O Fred vai fazer o favor de providenciar como tesoureiro do podcast esse bar aberto, garrafões de água para todos. Mas é no dia 7, mais informações lá vamos colocar, e eventualmente até antes deste episódio vai lá estar disponível no nosso grupo de WhatsApp informação de como é que podem saber mais do nosso jantar de Natal no dia 7 de dezembro de 2023. Bom, nós voltamos então a falar na próxima semana com mais temas do mundo do marketing, negócios e tecnologia, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau! Tchau!